TJ Entrevista de hoje com ela que é geriatra e especialista em medicina interna. Estou falando da doutora Amabile Pandori. Doutora, tudo bem? Como vai você? Tudo bem? Tudo certinho. É um prazer tê-la aqui no programa. Ah, todo meu. Doutora, há quanto tempo a senhora mora e trabalha aqui em Alphaville? Já vai para quase 20 anos, mais ou menos. E por que veio para cá? Eu vim por qualidade de vida mesmo, né? Eu estava com 2 filhos pequenos, morando em São Paulo, tive um problema sério de segurança no local onde eu morava e optei por vir para dar para eles uma qualidade de vida, um lugar onde eles pudessem brincar com mais tranquilidade e passou a ser uma opção realmente de qualidade de vida, que na época era um pouquinho diferente do que é hoje. A gente tinha uma situação mais interiorana de Alphaville, então foi uma opção por qualidade de vida mesmo. E hoje a senhora se sente com qualidade de vida depois de 20 anos? Eu acho que ainda assim. Se a gente pesar os prós e contras, eu ainda acho que a gente tem uma qualidade de vida em Alphaville. Perdeu-se em algumas coisas e conseguiu manter em outras. Mas ainda eu acho que sim. O que a senhora mais gosta aqui da nossa região? Eu acho que o contato com as pessoas, a proximidade com as pessoas, o fato da gente não ser uma pessoa estranha aonde a gente vai, a gente tem esse contato, um pouco da informalidade, né? A gente não ser um ser meio alienado, como São Paulo é, né? Uma coisa muito massificada. Aqui a gente ainda mantém isso, ainda mantém essa situação de parceria, né? De cordialidade. Alguma coisa que lhe desagrada? O trânsito. O trânsito de Alphaville. Eu acho que isso é uma das coisas que mais hoje me incomoda, porque eu dependo muito de chegar nos lugares, né? Eu ainda tenho que ir para São Paulo todos os dias, pela força da profissão. Então, o trânsito em Alphaville, que não era desse jeito, porque a gente teve um boom, né? Aqui está explodindo de construções, de prédios, e isso eu achei que não foi muito bem planejado, esse crescimento imobiliário com as vias de acesso a Alphaville. 5, 6 horas da tarde aqui é intransitável. Eu demoro às vezes mais tempo da entrada de Alphaville na porta do meu consultório do que da saída do hospital na porta do consultório. Isso eu pego o Marginal e pego o Castelo. É meio complicado, né? Hoje em dia a senhora critica essa situação. Eu acho que não sou só eu, né? Eu acho que a grande maioria dos moradores, e principalmente os moradores antigos de Alphaville, que viveram uma situação que não era desse tipo, né? A gente estranha muito, né? A senhora teria uma solução? Eu acho que é via, né? A hora que você faz uma construção, que você investe no ramo imobiliário, do jeito que eles estão fazendo, não sou nada contra, porque eu acho que isso faz parte, né, do próprio crescimento. E isso me favorece até como profissional, o crescimento, né? Porque quanto mais gente vindo, trabalhando, chegando, eu vou ter mais pacientes para serem atendidos. Mas eu acho que você precisa fazer isso de uma forma organizada e fazendo em conjunto, né? Não adianta você construir, você vê, se você anda pela Rio Negro, você vê 3, 4 prédios subindo, prédios grandes, né? E você não vê via de acesso para Alphaville. Então, eu acho que isso é um agravante, né? A gente não consegue se locomover em determinados horários aqui dentro.
Então, acho que isso tem que ser uma coisa planejada. Eu acho que você tem que trabalhar em conjunto. E isso eu não estou sentindo, né? A gente não percebe isso. Doutora, a senhora é geriatra e especialista em medicina interna. Fala um pouquinho pra gente, explica um pouquinho melhor a respeito disso. Na A questão da verdade, medicina é ao interna. contrário, né? A geriatria é uma especialidade e a medicina interna é uma medicina generalista, né? A medicina interna é a medicina que globaliza, né? Vê o paciente como um todo, que é o antigo clínico geral, né? Que foi, no transcorrer da medicina, ele foi muito desvalorizado, porque ele perdeu um pouquinho a conotação, porque as pessoas começaram a valorizar muito a especialidade e deixaram de valorizar esse generalista, que é o médico que entende da medicina. E isso a gente está tentando resgatar, né? E a gente percebe isso, que as próprias pessoas, os próprios usuários da medicina, digamos assim, estão tentando resgatar aquele médico, o médico da família, aquele médico que acompanha, aquele médico que é presencial na vida do paciente, que está lá na hora que ele precisa, não só para atendê-lo, mas para uma indicação de um outro profissional. Então, o generalista, o que faz a medicina interna, é esse que tem a visão geral do doente, né? Ele não tem essa visão focada só na sua especialidade. Ele tem, na verdade, que deter um conhecimento muito grande, porque ele tem que fazer, ele tem, no mínimo, a obrigação de fazer um diagnóstico. Ele não tem obrigação de tratar o doente, mas ele tem a obrigação de fazer o diagnóstico e aí saber encaminhar, ir para um especialista. Que no caso seria a geriatria, por exemplo. Sim, a geriatria, ela é a especialidade da terceira idade, a especialidade do envelhecimento, né? Então a gente tem uma visão, tem que ter também uma visão generalista, porque você precisa entender o idoso como um todo. E o idoso, ele é uma situação à parte, do mesmo jeito que é uma criança, né? Existe o pediatra, que trata da criança, e o geriatra é o que trata do idoso. Sim, agora quando a senhora diz que analisa uma pessoa que observa o paciente de uma maneira geral, você observa esse paciente fisicamente, mentalmente e emocionalmente, é isso? E social. Socialmente. Né? A gente tem a obrigação de fazer uma integração do indivíduo nos eixos que estão ao redor dele, né? Inclusive hoje a gente inclui até um dos eixos que coordena o indivíduo até a religiosidade, né? Então não existe só um ser físico, né? Existe um ser emocional, um ser social, um ser religioso, né? Que isso não, sem designação religiosa, você tem a obrigação de ver esse indivíduo em todas as facetas que a gente tem. Porque as doenças, elas não são só doenças físicas. Se você perde o seu emprego, você pode estar com uma doença social, sem ter uma doença orgânica, mas isso pode te desencadear uma série de problemas, né? Então você tem uma alteração social e decorrente dessa alteração social você tem um desvio do seu eixo, da sua estrutura orgânica. Então a obrigação da gente é analisar todas essas argolas, né, que é o ser humano. E então encaminhar para as especialidades. Exatamente. Ô, doutora, por que a medicina? Em especial também, por que a geriatria? Bom, a medicina. Foi um sonho, uma herança de família? Não, muito pelo contrário. Eu sou a única médica da família inteira. Eu sempre quis fazer medicina. Eu desde pequenininha, eu falava em casa que eu ia ser médica. Eu vim de uma família muito simples, né? Meu pai era operário, então assim, foi uma batalha para eu me tornar médica. Mas eu sempre quis, não me pergunte por que
mas eu sempre gostei de cuidar, gostei de fazer, sempre gostei muito de estudar. Eu era arteira, mas eu gostava de estudar. É mesmo? A senhora é de onde? Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu sou lapiana, né? Família italiana, meu pai é imigrante italiano e veio para o Brasil pequenininho e se instalou na Lapa e cresceu naquela região. E aí eu nasci na Lapa e vivi um bom tempo. Depois, com meus 10 anos, eu fui para o interior. Morei até os 17 anos em Ibiúna, uma cidadezinha perto daqui. E de lá vim para São Paulo para fazer cursinho. E aí eu fiz faculdade em São José do Rio Preto, no interior. Terminei a faculdade e vim para Santa Casa e fiz residência e toda a minha formação na Santa Casa de São Paulo. E a geriatria? Então, a geriatria... Quando foi que a senhora se decidiu assim? Então, na verdade, eu digo que a geriatria me chamou e eu não chamei a geriatria. Na minha época, a gente era obrigado a fazer as grandes especialidades inicialmente na residência. E eu fui para a clínica médica e fiz 2 anos de clínica médica, fiz 1 ano de cardiologia. Quando eu terminei o 3º ano de residência na cardiologia, eu fui chamada, né, convidada na Santa Casa a ser assistente de ensino. E precisava fazer o meu curso de mestrado e a Santa Casa estava iniciando a geriatria na época e eu juntei as 2 coisas, né, a cardiologia, que eu tinha conhecimento, que eu já tinha feito, o R3, e fui trabalhar com idosos para fazer o meu mestrado, entendeu? Então, eu fui meio que indo para a geriatria nesse sentido de fazer o mestrado. Foi o destino? Foi o destino. Foi Ou mais uma ou providência menos. divina? A senhora é religiosa, não? Eu falo que eu tenho religiosidade, eu não tenho religião, eu tenho religiosidade. Então eu foi o destino? Muito... Eu não acho, eu acho que também destino é uma coisa meio aleatória, né? Eu acho que a gente traça determinadas metas na vida da gente e essas metas, elas são seguidas. Eu acho que a gente tem objetivos e a partir desse objetivo as coisas vão acontecendo ou não, né? Mas a gente tem que ter objetivo. Bom, são inúmeras perguntas, mas a gente tem que dar uma paradinha nesse primeiro bloco, a gente volta daqui a pouquinho, porque tem tantas outras coisas que eu quero saber sobre histórias, sobre o seu trabalho com a terceira idade, mas isso tudo daqui a pouquinho aqui no TJ Entrevista. Até já!